quem é servido. Grande mesmo é quem serve. Veja que tem uma coisa surpreendente nisso, amados. Eles vieram até Jesus pedindo para serem grandes, não foi? Eu quero ser grande, quero sentar no trono. Jesus fala assim, não tem nada de errado em querer ser grande. Eu quero ser grande. Não há nada de errado em querer ser grande. Ele não diz que está errado querer ser grande. E obviamente aqui não é tamanho não, irmão. Se você já passou dos 40, não dá para crescer mais não. Pelo menos fisicamente você não cresce mais, irmão. Vai começar a diminuir. A minha esposa não cresceu tanto assim nesse sentido físico, né? Alguns de nós cresceram mais e outros menos, mas não é disso que a gente está falando. Não há nada de errado em querer ser grande. Jesus não ataca esse problema, não diz que eles estavam errados como pedido. Ele diz assim, na verdade vocês querem ser grandes da maneira errada. Para ser grande, tem que ser grande da maneira certa. Peguem esse desejo de vocês de serem grandes e canalize ele na direção certa. E ser grande da maneira correta e bíblica, da maneira que o reino estabelece, da única maneira verdadeira, é sendo servo. Servo, humilde, que serve a todos. E diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E para a gente não ficar sem dúvida, ele completa no verso 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Amado, você quer ser grande? Você quer compartilhar do pedido de Tiago e João? O desafio é, seja servo de todos. De todos. É para servir todo mundo, irmão. Não importa se é amigo ou não, se você tem simpatia ou não, se é pequeno ou grande aos seus olhos, é para servir. Hoje de manhã aconteceu uma coisa curiosa comigo, eu entrei aqui e eu pisei num caco de vidro ali fora. Sabe o que é caco de vidro? Cocô de cachorro. E eu não vi. E eu vim fazendo uma lenha aqui no santuário. Aquele rastro, sabe? Agradável, bem cheiroso. Foi isso. Aí logo alguém correu para mim e falou, pastor, o senhor pisou num cocô lá fora. E eu no alto da minha imponência, falei assim, não me incomode. Eu vou resolver isso agora. E eu saí, fui lá fora e limpei o meu tênis na grama. Aquela coisa que todo mundo faz, né? Limpei, cara, beleza. Aí entrei de novo, mas me sentei ali e não lembrei que eu tinha que limpar, né, o estrago que eu fiz. E logo de pronto apareceram 2 servos. Que limparam, irmãos, com uma rapidez que não me deu nem tempo de pegar o pano para ajudar. É servir a todos, irmão. Mesmo se o sujeito sentar e pisar lá no caco de vidro. É servir a todos, o chamado é para isso. É servir. E Jesus não deixa a gente sem argumentos, porque ele completa se colocando como exemplo. E ele termina no verso 45 dizendo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o verso central do Evangelho de Marcos. Muita gente considera esse verso 45 como o texto áureo de todo o Evangelho. E veja que esse verso 45 é Jesus ensinando para os discípulos, primeiro, que eles não estavam preparados porque tinham uma compreensão errada do que era ser grande. Segundo, mostrando para eles o que é ser grande. Ser grande é servir. E terceiro, ele se coloca como exemplo. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, ninguém tem mais autoridade para falar disso do que senão o próprio Senhor Jesus.
Ninguém é melhor exemplo do que o próprio Filho do Homem nessa questão. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Ele usa essa expressão aí, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Você gosta de ser servido, irmão? Você não se parece com o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem veio para servir. E quando ele usa para si mesmo essa expressão Filho do Homem, ele está dizendo uma coisa surpreendente para a gente. Sabe que só mesmo o Senhor Jesus usou para si mesmo essa expressão, Filho do Homem. Ele já falou essa expressão algumas vezes no Evangelho de Marcos. A gente leu na semana passada aquele texto em que ele fala que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes. Jesus gostava de usar para si mesmo a expressão Filho do Homem. Ele preferia, inclusive, usar a expressão Filho do Homem do que Messias. Porque a expressão Messias era mal entendida do contexto de Jesus. Muita gente achava que o Messias viria para estabelecer um reinado político, terreno. E ele evita essa expressão para poder não criar essa confusão. E ele prefere usar essa expressão Filho do Homem. Você sabe de onde veio essa expressão Filho do Homem? Ela veio de uma profecia do livro de Daniel. Veja o que é dito em Daniel 7, versos 13 e 14, acerca do Filho do Homem. Daniel, servo do Deus vivo, aquele que foi libertado da boca do leão, cujo nome significa Deus é meu juiz. Veja o que é dito nos versos 13 e 14, uma profecia de Daniel acerca do Filho do Homem. Jesus se aplica a si mesmo essa profecia para mostrar para os discípulos que ele é um exemplo nessa área. Olha o que é dito aí. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí veja o que é dito no verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você nota que nessa visão de Daniel, o Filho do Homem é alguém cheio de domínio, glória, poder, autoridade, para que os povos, nações, homens de todas as tribos, de todas as línguas, o servissem. Jesus se aplica a si mesmo essa profecia. E ele está dizendo assim, esse Filho do Homem, que tinha e que tem toda essa glória, abriu mão de tudo isso para ser servo. Amado, você já parou para pensar nisso? Jesus se fez servo. Jesus abriu mão de toda a sua glória para se fazer homem, viver entre nós, ser humilhado. E como diz a Escritura, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é ser grande. Ser grande é ser servo. Ser grande é ser parecido com o Senhor Jesus, que se mostra a nós aqui nesse texto como o exemplo do que é ser grande. Pensa numa coisa, qual é o nome mais conhecido da história da humanidade? Qual é o nome? Pelé? Pelé, Garrincha, para falar de Copa, né? Bill Gates? Não é. O nome mais conhecido na história da humanidade é o nome do maior servo
que a humanidade já conheceu. Jesus. Jesus. Então, para ser grande, tem que se espelhar no que o Filho do Homem foi capaz de fazer. Esse é o nosso texto. Deixa eu aplicá-lo de 3 maneiras essa noite ao nosso coração. 2 delas eu quero dirigir àqueles que já são discípulos. Quem está aqui essa noite já é discípulo. E uma delas, aqueles que ainda não são discípulos estão conosco essa noite. Então eu vou fazer 3 aplicações do texto. 2 delas para mim e para você que já somos discípulos. E uma delas para quem ainda não é discípulo. A primeira aplicação que eu faço aos que já são discípulos é a seguinte. Esse texto, amados, confronta o orgulho dos 12, mas confronta o nosso orgulho também. Olha, porque eu estou convencido que nenhum de nós que está aqui essa noite está livre da possibilidade de cometer o mesmo erro que eles cometeram nessa passagem. A gente é muito mais parecido com os 12 do que a gente gosta de admitir. Às vezes, a gente alimenta no nosso coração a mesma ambição por grandeza, por notoriedade, por proeminência, por fama, por sucesso, que estava na cabeça e no coração deles. Sejamos honestos. A gente gosta muito de alimentar a falsa ilusão de que caminhamos com Cristo para que Ele nos permita que nós contemplemos nossos projetos pessoais. Eu não preciso lembrar para os irmãos que a igreja está cheia disso. Cheia disso. Que ainda, lamentavelmente, existe entre nós muita gente que só quer notoriedade, só quer ser grande nos moldes do mundo. A impressão que eu tenho, disse isso para os jovens pela manhã, é que todo mundo quer ser cacique, mas pouca gente quer ser índio. Todo mundo quer ser cabeça, mas ninguém quer ser cauda. Todo mundo quer sentar nos primeiros lugares. Todo mundo quer ter as posições mais especiais, mas ninguém quer ser servo. Agora é pai apóstolo, mega apóstolo, semideus. Os nomes são cada vez mais malucos, que mostram esse espírito de grandeza que muitos de nós alimentamos no nosso coração ainda. Esse texto é um confronto quanto a isso. É uma denúncia séria. Que Deus, amados, Deus resiste a gente soberba. Deus resiste aos soberbos. É o que a Escritura diz para a gente. Tiago capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 5. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Eu odeio um monte de coisa na minha vida. Odeio aborto, odeio prostituição infantil, odeio racismo. Essa semana eu fiquei sabendo de um sujeito que abusava sexualmente das suas próprias filhas e fez com uma delas vários netos. Isso é de uma sordidez. Deixa você com um ódio santo contra tal comportamento. Mas olha, nosso ódio, por mais verdadeiro que seja, é um ódio repleto de imperfeições. Repleto de imperfeições. Quando a Bíblia fala assim, Deus resiste aos soberbos, ela está dizendo que Ele tem um ódio santo por gente que tem nariz em pé. E quantos de nós não temos cometido o mesmo erro, irmãos? Sabe que tem uma coisa em Provérbios 6, veja só. E eu termino com essa primeira aplicação aqui. Provérbios 6, irmãos, que texto formidável para a gente ter na nossa cabeça. 6 do verso 16 até o verso 19.
Diz assim: 6 coisas o Senhor abomina, aborrece, odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Mas veja o que começa encabeçando essa lista. A primeira coisa apresentada aqui são olhos altivos. Deus aborrece, odeia gente orgulhosa. Alguém já disse que o orgulho arruína pastores e igrejas mais do que qualquer outra coisa. É bom dizer isso no dia do pastor, né? Não tem nada que seja mais perigoso e destruidor para a vida de uma igreja e de um pastor do que o orgulho. Portanto, esse texto nos faz parar para pensar até que ponto não temos algo de parecido com esses discípulos. Que Deus, amados, arranque do nosso coração qualquer coisa parecida com isso. Segunda aplicação. Esse texto desafia a gente a buscar grandeza como a Bíblia define. Sabe o que eu queria que você saísse dessa noite desejando no seu coração? Ser grande. Ser grande. Mas ser grande como a Escritura estabelece que você seja grande. Veja, não há nada de errado em querer ser grande, desde que isso não tenha nada a ver com ambição pessoal, com projetos pessoais em sentido de orgulho, proeminência, notoriedade, fama. Não é isso que a gente procura, irmãos. A escola, ou melhor, a igreja é uma escola de servos. Servos que já aprenderam que ser grande é ser parecido com Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Olha, se você quer ser grande, aprenda a ser servo de todos. Não pensa que isso é fácil, irmão. Não é. Mas é assim que você vai ser grande. É servir humildemente para a glória de Deus. É não se deixar dominar por qualquer outra ideia diferente dessa. Quem é grande de verdade não está jogando na seleção brasileira. Quem é grande de verdade está servindo o reino de Deus. Isso é coisa surpreendente, porque aí, amados, não interessa a posição que você ocupa. Isso foi libertador para mim. Eu posso ser grande, mesmo que aos olhos do mundo eu pareça pequeno. Porque não é a posição que eu ocupo que interessa nessa questão, mas é a maneira como eu ajo na minha vida. Então seja o melhor professor que você puder sendo servo. Seja o melhor aluno que você puder sendo servo. Seja o melhor profissional que você puder sendo servo. Seja a pessoa mais influente que você puder sendo servo. O desafio não é a posição que você ocupa, mas o que você faz com ela. A maneira como você age na posição em que você está. Isso é uma coisa surpreendente, irmãos. Porque aos olhos de Deus, não interessa a posição que você ocupou, irmão. Interessa se você foi servo, estando nela. Quando Deus nos chamar à sua presença, não vai interessar para Ele se você foi ou não notório, proeminente, famoso, reconhecido pela sociedade moderna dos homens. Isso é o que menos interessa. A pergunta é: a quem você serviu? A Deus e aos interesses do reino dele? Ou o seu projeto ambicioso?
o seu projeto orgulhoso de querer ser grande aos teus próprios olhos. Você sabe que foi isso que Tiago e João aprenderam na vida deles. Curioso, eles chegam com um pedido para serem grandes, não sabem o que estão pedindo. Jesus fala para eles: vocês vão ser grandes, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. A Escritura diz, amados, que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado por causa da fé. Está lá em Atos, capítulo 12, versos 1 e 2. Ele foi morto ao fio da espada. Foi morto ao fio da espada. Morreu como um grande. Morreu como servo. João foi o outro. O último a ser morto. Curioso, né? O primeiro e o último. Eles foram aqueles que se apresentaram. Pediram sem saber o que estavam pedindo. Portanto, tenha cuidado com o que você pede para Jesus, hein? Eles pediram sem saber e acabaram recebendo o que queriam, mas não da maneira como eles haviam imaginado. Tiago, morto ao fio da espada, e João foi aprisionado na ilha de Patmos e morreu como um prisioneiro de Roma. Ele aprendeu a lição. Ele escreve lá em 1 João 3,16 que o amor de Cristo é manifesto quando a gente dá a nossa vida pelos irmãos. Eles aprenderam o que significa ser grande. E ser grande é terminar a vida, viver a vida, se espelhando no maior de todos eles, o Filho do Homem. Minha última aplicação para aqueles que não são discípulos, e eu termino com isso. A você, amigo que está conosco essa noite, eu quero também fazer a você um desafio. Eu e você não podemos nos livrar sozinhos do nosso orgulho e da nossa ambição egoísta por conta própria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos todos, por natureza, orgulhosos demais para admitir a nossa profunda necessidade de Cristo em nossa vida. Sabe qual é o pecado de todos os pecados? O orgulho. Um santo do passado disse uma coisa que é muito apropriada. Disse assim: que pobre verme enganado, cego, miserável, tolo, insensato eu sou, quando o orgulho age através de mim. E eu sei que você e eu nos reconhecemos nessa frase. Nós somos orgulhosos demais para não glorificar a Deus em nossa vida como Ele deve ser glorificado. Esse é o pecado dos pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Que nós não damos a Ele a supremacia que Ele tem direito de ter em nossa vida. Nós não o reconhecemos como Deus, embora Ele tenha todo o direito de ser reconhecido assim. E ignoramos, desprezamos, brincamos, debochamos da supremacia dele sobre nós. Esse orgulho. E você nunca se libertará dele por conta própria. Uma redenção divina é necessária na sua vida também. Sabe qual é a boa nova? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe qual é a boa nova? É que Ele oferece perdão, oferece reconciliação com Deus para o coração mais cheio de orgulho, mais cheio de soberba, desde que esse coração se incline, se submeta e se lance aos cuidados dele. Você está brigando com orgulho em seu coração, você não está sozinho nessa luta. Todos nós temos esse problema. O chamado do Evangelho é para que a gente humildemente nos curvemos
ao senhorio do Senhor Jesus. A você que não é discípulo, o chamado é: submeta-se, creia, entregue-se a Jesus. E Ele certamente concederá a você também perdão e reconciliação. Vamos adorar ao Senhor, amados, com um hino. Eu quero cantar um hino que fala sobre felicidade no serviço. 410 do cantor cristão, 410. Vamos cantar a primeira e a última estrofe. E quem veio preparado estará também dedicando ao Senhor dízimos e ofertas nessa noite. No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Vamos cantar a primeira e a última estrofe em